Contamos sempre com a provisão do Senhor, do seu Espírito Santo, para nos conduzir ao entendimento, à revelação. É o Espírito que nos ensina, né? É o Espírito que nos traz a verdade, ele que nos revela a sua palavra. O que nós precisamos é ter o coração, o desejo, a busca pela palavra do Senhor. Irmãos, nós que estamos já há alguns meses, né, vendo semanalmente aí os capítulos, nós temos visto que a, a profundidade, também a extensão da palavra de Deus, a, a densidade da palavra, isso tudo mostra que a palavra de Deus ela não pode ser apresentada ou ela não pode ser definida, detalhada ou estudada somente por um homem, por uma pessoa. Cada um, né, cada vez que nós nos colocamos a estudar a palavra e cada vez que nós ouvimos um estudo, uma pregação, um ensino, nós estamos vendo ah, uma porção, um lado, um trecho, uma ótica da palavra de Deus, porque ninguém pode, diante da palavra do Senhor, apresentar todo o ensinamento, toda a doutrina, toda a revelação. Então é importante, irmãos, que quando nós nos dispomos numa reunião como essa, né, nós temos esta percepção de que o que nós vamos ver é aquilo que Deus nos dá, é a medida que Deus prepara para nós. O que é mais importante, ou o que é tão importante, a esse momento que nós estamos juntos, sábados, estudando a palavra, é o estudo, a meditação, a consideração que nós devemos fazer ao longo da semana. Por isso que, semanalmente, né, nós temos sido encorajados a fazer a leitura da palavra, do capítulo que nós vamos estudar, para que a própria palavra, o espírito da palavra, possa já preparar o nosso coração, trazer luz, trazer entendimento. E não é bom que nós estejamos somente tendo contato com o texto na hora da reunião. Então, para a próxima semana também já está aqui o estímulo para a gente prosseguir já no capítulo 30, né? Ou até onde a gente for do 29, mas sempre nesse sentido, irmãos. Vamos nos abrir a palavra do Senhor e cada capítulo procurar o máximo de entendimento e comunhão com o Senhor por meio da sua palavra. Então, nós chegamos aqui no capítulo 29, tivemos o capítulo 28, aquele capítulo extraordinário em que Jacó é alcançado por Deus, e ele encontra com Deus ali naquele lugar que ele chama de Betel, porque ele descobre que Deus está ali, mesmo um homem em fuga, com medo, acovardado, foragido, que está no deserto à noite, ele é achado por Deus em graça e misericórdia, e Jacó fala ali para Deus, então, olha, ou melhor, né, fala para nós, né, esta é a casa de Deus, Deus está aqui, este é o lugar que Deus está, nós estamos então em Betel, a casa de Deus, e Deus ali de modo ah, muito especial, faz uma série de promessas e reforça e individualiza o seu compromisso e a sua promessa com Abraão, com Isaac, na pessoa de Jacó. E quando Jacó se vê diante de tudo isso, vê aquele ambiente onde ele vê uma escada com os anjos subindo e descendo, e nós vimos que Jesus usou esta figura da escada subindo e descendo no capítulo 1 de João, mostrando que Jesus é este elo do céu e da terra, e que todos que se achegam a Jesus estão diante da porta dos céus, né? O celestial está em Jesus. Quando nós encontramos com o Senhor, ainda que nesta vida humana, nós já experimentamos aquilo que é celestial. Por isso que o texto de Efésios nos diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais. Jacó viu tudo isso, né? Nós estamos aqui considerando o que aconteceu com Jacó em Gênesis 28. E depois disso, né?
O Gênesis 28 termina dessa maneira, o capítulo 22. E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó, diante das promessas de Deus, Jacó, então, considera, né, e nós até estávamos falando na semana passada, ele fez uma barganha, ele foi até onde ele tinha a condição de ir em termos de espiritualidade, o momento que ele estava conhecendo a Deus naquele momento, deixando de ser o Deus dos pais para ser o Deus que estava se relacionando com ele. Então ele faz uma promessa, olha, eu vou, se o senhor fizer tudo isso que o senhor prometeu, se o senhor fizer tudo isso, eu vou te dar dízimo de tudo. Foi o máximo que Jacó conseguiu entender do que seria para ele um relacionamento com Deus, e nós vamos caminhar hoje no capítulo 29, vendo que essa experiência inicial foi muito pequena, porque ele segue uma vida distante de Deus, e o capítulo 29 todo vai nos mostrar isso. E nós contamos que o Senhor também usa esse texto como advertência e que nós sejamos exatamente o oposto neste momento em que Jacó está. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do capítulo 29, o versículo 1 até o versículo 11. Eu vou ler para os irmãos até o versículo 12. Peço que os irmãos me acompanhem, por favor. Gênesis 29, do 1 até o 11. Pôs-se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou, e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Versículo 3. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: conheceis Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Ele está bem? Algumas versões, né? Aparece aqui, ele está bom? Perguntou ainda Jacó, e responderam: está bom. Raquel, sua filha, vem vindo aí com as ovelhas. Então lhes disse: é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. Não o podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço, e lhe demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isto, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Bom, irmãos, Jacó então sai de Betel, aonde ele teve aquele encontro com Jeová, aquele encontro com Adonai, e ele parte então seguindo para Harã, aonde seu pai Isaac, seus pais, né, Isaac e Rebeca, haviam recomendado que ele fosse buscar uma noiva, com o motivo, primeiro, de que ele estava jurado de morte do seu irmão Esaú. Ele ele faz então essa jornada, e no determinado momento ele chega e encontra um poço. E como nós vimos aqui,
Ele encontra ali o poço, 3 rebanhos de ovelha, encontra pastores ali, e ele então indaga quem eram aqueles pastores e da onde eles eram. E a resposta é: olha, nós somos de Arã. E ele pergunta: vocês conhecem a Labão? Ah, conhecemos. Inclusive, a filha dele vem vindo aí. Ele encontra com a prima, encontra então com Raquel, e nesse momento ele extravasa de alegria, dá um beijo, né? Aqui os comentaristas bíblicos colocam que este beijo era um beijo aceitável entre parentes, então quando ele sabe que é a sua prima que está ali diante dele, ele dá um beijo nela em alegria. Nós podemos imaginar este homem, em tudo que ele estava passando, tinha rompido seus laços familiares, estava numa jornada sozinho, e agora ele consegue chegar no lugar que ele deveria chegar, e encontra a pessoa que ele queria, um parente, uma parenta, e ele então rompe de alegria, num êxtase, e ele dá um beijo nela e chora. Pois bem, irmãos, esse retrato que Moisés faz para nós, Moisés, guiado pelo Espírito Santo, ele é muito detalhista em trazer algumas questões que já foram abordadas em outros capítulos, para que nós possamos enxergar aqui e fazer algumas comparações e ver alguns contrastes. Os irmãos, evidentemente, percebem que a palavra poço é mencionada com alguma frequência nesta primeira porção do texto que nós estamos lendo. Em que outra situação os irmãos se recordam de poço? Claro, todo este capítulo, ou melhor, toda essa porção que nós estamos vendo desde a história de Abraão é cercada de poços. Mas em que momento há alguém com um poço procurando uma mulher ou procurando uma esposa? Quando o servo de Abraão, isso mesmo, quando o servo de Abraão, ele sai para buscar uma esposa para Isaac. Exatamente, Isaac, o pai de Jacó. E por que Moisés, ele faz ou traz esta linha, ou faz essas menções, nos induzindo a olhar exatamente para este quadro comparativo? Porque há lições profundas aqui para nós, irmãos. Vamos voltar a Gênesis 24 agora. Gênesis capítulo 24. Então nós temos o servo de Jacó, depois do juramento feito a Jacó, que buscaria uma mulher nas terras de Padã Arã, e ele então, quando sai para cumprir com seu voto, ele chega aqui no versículo 11 do capítulo 24, e o 10, vamos começar a ler do 10. E nós vamos ver algumas questões aqui. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, aqui o servo ainda está com Abraão, ele está iniciando a jornada. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designastes para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor.
Agora, o servo encontra com Rebeca, narra da onde ele vem, e o versículo 26, olha o que diz, irmãos. Então, se inclinou o homem e adorou ao Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que retirou a sua que retirou a sua que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Agora eu vou pedir que os irmãos olhem comigo o versículo 48. Aqui o servo está já diante de Labão, contando toda a jornada, e olha a atitude deste servo. Ele está testemunhando a Labão como ele procedeu quando ele encontrou Rebeca e o que ele fez diante de Rebeca. Veja o que ele diz no versículo 48. E prostrando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de tomar para o filho do meu senhor uma filha do meu parente, do seu parente. O verso 52 agora. Quando Labão diz para ele, olha, diante de tudo que você contou, está tudo certo. Olha o que esse servo faz. Versículo 52. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Até aqui tá bom, irmãos. Quando a gente faz esse contraste, ou quando nós somos levados pelo autor a considerar esses dois cenários, esses dois quadros que estão diante de nós, nós temos algumas lições profundas do Espírito Santo. Os dois estão em busca de uma esposa, claro, com algumas diferenças. O servo de Abraão sai para buscar uma esposa para Isaac. Jacó está buscando uma esposa para si mesmo. Quando ambos chegam diante do poço, e agora estão no momento em que eles vão encontrar, possivelmente, a esposa ou a pretendente, e vão começar a lidar com essas questões relativas à escolha, à decisão, como fazer, o que fazer, nós encontramos o servo de Abraão, extremamente dependente de Deus. O versículo 24, o capítulo 24 que nós lemos, né, enfatiza, irmãos, de uma maneira tão intensa a dependência e o temor que ele tinha de agir sem ter o consentimento, a direção de Deus, que ele pede para que Deus até mesmo dê um sinal e realize algo que ele tenha convicção, é Deus que está fazendo. Quando nós olhamos para Jacó, irmãos, Jacó chega nessa situação, encontra com os pastores e começa a manifestar não uma dependência. Ele não ora, ele não agradece, ele não tem nenhuma atitude de devoção, porque Deus fez ele chegar aonde deveria. Ele fez uma jornada longa, de centenas de quilômetros, estava saudável, estava bem, diferentemente do servo, que tinha uma comitiva que o acompanhava. Jacó está sozinho, poderia correr no deserto risco de sobrevivência, e Deus, na sua providência, porque havia prometido a Jacó que estaria com ele, estaria cuidando dele, e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo ele prometido não fará, Deus está cuidando de Jacó. Mas agora, irmãos, nós não vemos da parte de Jacó o reconhecimento de que ele é um servo escolhido de Deus, um instrumento de Deus e que deve ter uma vida de comunhão, uma vida de dependência. Ele se extravasa
e manifesta naturalmente e age naturalmente de toda aquela situação. É até interessante, né, irmãos, nós considerarmos esse cenário, porque o que nós temos aqui? Nós temos ele chegando num ambiente que ele não conhece ninguém e ele começa, depois que ele vê Raquel, e o texto permite a gente entender que ele se alegrou por ver Raquel, talvez já tivesse percebido que ela era bonita, e ele começa a querer ficar sozinho com Raquel naquele momento e começa a falar para os pastores: ó, gente, ó, o horário aí, já está dia, vocês não querem já levar o gado embora, dar de beber para o gado, para o rebanho e vai embora? E aí os pastores falam assim: não, não tem como. Nós temos um combinado aqui, nós esperamos todos os pastores com os rebanhos chegarem, e essa pedra que é pesada, nós vamos então, esperamos todos os pastores chegar e juntos nós empurramos a pedra porque ela é muito pesada. Jacó, irmãos, aqui, em contraste com o homem de dependência, de espiritualidade, ele começa a manifestar a sua força natural, o seu ímpeto natural, e ele sozinho remove uma pedra que normalmente era removida por 2 ou 3 ou mais pastores. A gente, estudando, vê que eles cavavam os poços e colocavam uma primeira pedra muito pesada que tapava o poço e tinha um buraco no centro. E sobre este buraco eles rolavam uma outra pedra pesada o suficiente para que nenhuma criança, um adolescente, pudesse remover a pedra e ter um risco de queda, para dificultar também que pessoas não autorizadas fossem à fonte, porque, novamente, é importante nós entendermos, nós estamos numa região árida e que água é sobrevivência. Então, você não deixa disponível e aberta a todos a sua fonte de suprimento. Você fecha e cuida dela. Qual era a maneira? Coloca uma pedra pesada em cima e que para você ter acesso somente com algumas pessoas. Jacó, irmãos, ele é, dentro da tradição judaica, ele é considerado um homem extremamente forte, extremamente forte. A imagem que se tem no judaísmo, até porque o texto também nos induz a isso, ele tinha tanta força que ele removeu essa pedra sozinho. E quando ele removeu essa pedra sozinho, o que ele fez? Ele deu de beber para as ovelhas de Rebeca. O que é importante nós olharmos aqui, irmãos? Eu falei o quê? É Raquel. A Aline está aqui do meu lado me ajudando. Raquel. Olha o cenário que nós temos. Nós temos, então, Jacó que não ora, Jacó que não agradece, Jacó que passa a fazer um esforço natural para ter acesso à água, ao passo que o servo de Abraão foi servido por Rebeca, que não somente deu água para ele, mas também deu água a todos os seus camelos, e Jacó aqui, ele está fazendo força para ter acesso e para servir o rebanho de Labão. O que nós somos levados a considerar aqui? Há uma situação em que o Espírito Santo quer nos fazer extremamente claros disso. Nós, como servos de Deus, nós temos uma vida de devoção, de dependência, de comunhão com o Senhor, que ela deve ser perceptível, estar em todos os momentos da nossa vida. O contraste que se faz aqui é que, se o servo de Abraão representa o homem espiritual, que goza dos privilégios espirituais de Deus, do cuidado, da provisão, do suprimento, e que ele age pelo Espírito, age guiado pelo Espírito,
Labão, neste momento, é o retrato do homem natural, do homem carnal, que age naturalmente e completamente independente de Deus. Veja, irmãos, esse capítulo 29 nos mostra claramente a providência de Deus, porque alguém que sai para ir a um lugar desconhecido, lembrando que Jacó nunca estivera aqui, que nós estamos falando de um percurso de 4.000 anos atrás, em que nós não tínhamos estrada, sinalização, placas, nós não tínhamos nenhum meio na região desértica, mas chegar num lugar depois de... Oi? Tá. Então, como é importante a gente entender que a providência de Deus neste capítulo, ela se mostra já nos primeiros versículos, porque nós estamos vendo Jacó que saiu de Betel, ou antes estava em Berseba, e ele chega a Arã, com uma distância aproximada aí de 700 quilômetros, ele cumpre essa jornada, encontra as pessoas num lugar onde ele não tinha um ponto de referência para chegar, não havia um marco, sinais, placa, estrada. Eles tinham ali, talvez, alguns recursos naturais, como dicas ou uma montanha mais alta, algum vale, alguma coisa que dava um nome que servia. Tinham também alguns que faziam a leitura das estrelas para poder se direcionar, ter jornada, tempo. Mas, irmãos, é algo muito, muito nítido da providência de Deus fazer com que Jacó encontre os pastores e encontre aonde estava a família que ele deveria encontrar. E que ele encontre a sua prima num horário, irmãos, que se a gente combinar hoje e marcar junto com o relógio, provavelmente alguém vai chegar com uma meia hora de atraso. Se for padrão brasileiro, então, isso é certo. A providência de Deus segue Jacó, mas Jacó não tem a correspondência da responsabilidade de apresentar o seu coração, apresentar-se a si mesmo e depender de Deus. O que nós podemos ainda considerar aqui? Este é um ensino de que em tudo nós devemos estar orando. Este capítulo, embora não fale abertamente e não use a referência da questão da oração, ela está toda implícita, porque os marcos que Moisés vai trazendo para nós nos fazem olhar como Deus agiu com seu servo, o servo de Abraão, um homem que representa o homem espiritual, o homem guiado pelo Espírito Santo. A pergunta que nós fazemos hoje é se nós temos sido esses que estão orando e vivendo a dependência de Deus em todos os momentos da vida. Se nós temos tido um viver de em tudo dar graças ao Senhor, como o servo de Abraão fez. Chegou, encontrou lugar, se prostrou, adorou. Chegou, estava diante de Jacó, diante de Labão. Labão concorda, aceita, ele novamente se prostra, agradece. Irmãos, nós temos sido cristãos dessa maneira, que reconhecem o zelo e o cuidado de Deus em todos os momentos da nossa vida. E nós temos nos dedicado a orar e considerar Deus em tudo na nossa vida. Queria ler para os irmãos Efésios, capítulo 6 ao 18. Efésios 6, 18 diz assim: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Atenção agora, irmãos. Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração é, sem dúvida, um dos pilares da santificação. A santificação é esse processo que nós nos tornamos à imagem de Cristo.
E um dos pilares para que isso aconteça é a nossa integral vida de oração com o Senhor. É o nosso olhar específico como filhos de Deus que dependem do seu Pai para todas as circunstâncias. E não tem sido essa, talvez, a nossa maior deficiência, irmãos. Nós temos tempo dedicado à oração. Na quinta-feira, nós estávamos na reunião com os irmãos, e nós lembramos de Daniel. O texto de Daniel 6,10 fala que depois que houve o decreto proibindo que se adorassem a deuses, entre aspas, né, que não fosse dos medos e dos persas, deveria ser morto quem fizesse isso. E o que nós temos, então? Daniel, com as janelas abertas, ele ora 3 vezes ao dia. E o texto nos diz ali, conforme era o seu hábito, ou conforme era o seu costume. E nós estávamos considerando, na quinta-feira, que o fato de Daniel orar 3 vezes, assim como Paulo orou 3 vezes para que fosse liberto do seu espinho na carne, indica que a oração ela tem que ter uma ação completa na nossa vida, a oração tem que ser profunda, a oração precisa ser algo que está constante no nosso coração, porque nós dependemos da oração para sobreviver, irmãos. A oração é, sem dúvida, um dos meios de vida espiritual mais poderosos que nós temos. Já é dito, né? Muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. E aqui nós encontramos o nosso Jacó, o patriarca Jacó, no começo da sua vida, no começo da transformação que Deus está operando na vida dele. Um homem totalmente independente de Deus, que age na sua força, né? Simbolizado por empurrar uma pedra, movido por interesse próprio, e ele segue a sua jornada dessa maneira, e o capítulo 29 nos mostra isso. O versículo 13, vou ler para os irmãos, então voltamos para Gênesis 29, 13. Depois, então, de Jacó encontrar com a Raquel e ela correr contar para o seu pai que estava ali alguém que se dizia parente. Versículo 13. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou e levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse Labão, de fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Labão, então, aqui está diante de Jacó, e é claro, irmãos, né? Jacó se vê obrigado a contar para Labão e comprovar o seu parentesco. Então, o texto nos mostra que ele foi falando, deve ter falado de Rebeca, contado as coisas que Rebeca havia contado sobre o seu tio, né, Labão, ou que Rebeca havia contado sobre o seu irmão Labão. E Jacó contando, falando das coisas de casa, falando das... Tem alguns mosquitinhos aqui, irmãos, desculpem. Falando a respeito disso, quando Jacó termina de apresentar isso, Labão fala, não, de fato, você é filho de Rebeca, você é meu parente. E ele permaneceu ali na casa com Labão 1 mês. Quando aconteceu isso, aí nós temos aqui a continuidade do texto. Olha o que Labão faz. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, isso aqui nós já lemos. Agora o 14. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. 15. Depois disse Labão a Jacó, acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços,
porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmãos, nós, diante desse texto, né, um texto que tem uma carga romântica muito grande, não há como nós não repararmos nisso. Este amor, essa paixão, esse interesse de Jacó por Raquel é estrondoso, né? Não consigo achar uma outra palavra. E ele está tão disposto a casar com Raquel que ele aceita esta proposta feita por Labão. Mas o que nós temos aqui? Nós temos o início da disciplina de Deus, irmãos. Embora este seja um capítulo que trate efetivamente da providência de Deus, ele também começa a mostrar a providência disciplinadora, ou a providência na forma de disciplina. Deus está vindo agora diante de de Jacó, com o propósito de transformá-lo, com o propósito de mexer em seu caráter, em mexer na sua maneira de enxergar o propósito de Deus e da sua maneira de agir diante do propósito de Deus. Deus está insatisfeito com Jacó. Há um processo, então, que Deus traz disciplina. E a primeira disciplina que nós começamos a ver aqui é que Jacó, que tinha a promessa de governar, de ser superior a seus irmãos, das nações se prostrarem diante dele, ele começa a ser posto numa condição servil, numa condição de escravo. Ele está caminhando, sem perceber, para uma situação de escravidão, porque o seu coração, distante de Deus, está lhe conduzindo por caminhos tortuosos. Quando Labão, depois de um mês, olha para ele e vê aquele rapaz não, aqui provavelmente ele já era com 50, 60 anos, mais ou menos, nós estamos falando aqui de Jacó nesse momento da vida, mas ele era alguém muito, muito forte, e Jacó olha para o seu sobrinho e vê em seu sobrinho alguém que poderia lhe servir. Labão está interessado e olha tudo comercialmente, tudo com os olhos de benefício, e Jacó, então, quando colocado nessa situação diante do seu tio, ao invés de promover por ser seu parente, um estado em que ele fosse melhorando, que ele fosse prosperando, desenvolvendo uma vida ali junto com seu tio. Não foi isso que Abraão fez com Ló? Abraão não propiciou para Ló que o acompanhasse, que ele fosse enriquecendo juntamente, fosse prosperando. Labão aqui age completamente diferente, debaixo da providência de Deus. Deus usa todas as circunstâncias para produzir em nós o caráter de Cristo, para nos conformar à imagem do Senhor. Esse processo de santificação que nós estamos vivendo hoje, irmãos, envolve as circunstâncias, as pessoas, trabalho, família. Todo esse arranjo que Deus faz é com o fim de que nós nos conformemos à imagem de seu Filho. Nesse início de procedimento, então, a Jacó é tratado como, ou assemelhado como um servo, como alguém que seria assalariado. E pergunta, então, Labão pergunta, qual é o teu preço? Quanto você vai querer receber? Jacó
naturalmente apaixonadíssimo. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por causa de Raquel. Eu não sei de onde ele tirou 7 anos, né? Ele poderia falar assim, olha, vou te servir então aqui. Na verdade, né, ele estava querendo dar um dote, porque ele não tinha bem nenhum, né? Ele chegou diante de Labão sem trazer nada. Não se sabe por quê. A Isaac não providenciou que ele viesse com as riquezas. Isaac era rico, irmãos. Mas quando ele saiu sem nada. O servo de Abraão saiu com todas as riquezas, né? Saiu levando ouro, prata, gado. Tanto é que ele, quando encontra Rebeca, dá pingentes, dá ouro para ela. Quando encontra com Labão, também faz a mesma coisa. E agora, Jacó não tem nada. Jacó se dispõe, então, como uma forma de indenizar, de dar um dote a Labão, e talvez com receio de que ele, se oferecesse algo um período curto, fosse recusado, ele logo fala de 7 anos. Pois bem, irmãos, o que acontece? Por 7 anos, então, ele trabalha para ter a mão de Raquel. E nessa situação, esse texto que nós lemos, nós começamos a perceber que ele escolheu Raquel baseado somente naquilo que ele estava vendo. Ele estava encantado com a beleza, e aqui não há nenhum ensino do autor bíblico de que nós não devemos casar com pessoas que nós achamos bonitas. Não é isso. Claro que quando nós casamos, né, nós devemos casar com pessoas que, além de outras questões, também são bonitas para nós, né, nos trazem afeição, mas o que está sendo mostrado aqui é que o único fator de escolha de Labão foi o seu olhar, aquilo que ele via naturalmente. Eu falei quem? Labão, Jacó. Obrigado. Jacó, então, ele está nesse momento agindo naturalmente por impulso, fazendo escolhas naturais, e ele não ora, não coloca a questão diante de Deus, ele simplesmente diz: é essa, eu a quero e eu vou fazer tudo para conquistá-la. Nós precisamos considerar a maneira que nós temos vivido hoje, irmãos. Se nós ainda não estamos refreando os nossos impulsos naturais em todos os sentidos. Se nós ainda estamos agindo por ímpeto, se nós ainda estamos naturalmente buscando fazer as coisas segundo os nossos próprios interesses. Este era um homem que tinha uma promessa de Deus de trazer um descendente. Ele era alguém que Deus, Jeová, lhe havia aparecido e havia feito promessas profundas em sua vida. E ele agora está diante de uma questão tão importante. O que ele deveria fazer? Nós sabemos, deveria orar, buscar a comunhão, entendimento do Senhor para com quem ele deveria casar. Isso até hoje, irmãos. Nós devemos ensinar nossos filhos nessa questão, que eles devem buscar sempre diante de Deus a confirmação da sua esposa, do seu esposo. O casamento é algo seríssimo, seríssimo, seríssimo. E nós devemos sempre adotar os princípios de Deus na sua palavra. Quando Jacó está aqui, ele sente essa força, essa paixão natural, e ele faz essa escolha. E eu lembrei de alguns textos que nos mostram um caminho exatamente contrário, porque nós estamos sendo chamados a viver nessa terra, não para fazer a nossa própria vontade, não para escolher as coisas naturalmente, não para seguir os nossos impulsos e desejos. Quantos irmãos estão em problemas hoje porque não ouviram a unção e porque desejaram algo, fizeram, se você falar em campo material, dívidas, se falar por questões emocionais, entraram em relacionamentos indevidos. Se nós falarmos por questões até mesmo espirituais,
por olhar homens ou ambientes que julgavam ser que satisfariam mais o seu desejo, estão ou viveram momentos ruins espiritualmente porque não buscaram a comunhão com Deus. E Jacó está nos mostrando isso. Ele escolhe por vista. Ele escolhe por aquilo que atrai os seus olhos, aquilo que lhe parece mais agradável. Nós conhecemos alguém que fez escolhas assim, né? Aquilo que lhe parecia mais agradável. Vamos considerar Filipenses capítulo 2, irmãos. Eu estou fazendo aqui uma ampliação, né? Dentro do que nós estamos vendo, considerando agora Filipenses 2, 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:3 nos mostra que nós somos chamados para viver não para os nossos próprios interesses. Nós temos uma vida espiritual a ser vivida coletivamente, em que nós devemos considerar o que é melhor para os irmãos. Quando o Senhor diz que aquele que quer vir após ele negue a si mesmo, essa é uma lição, irmãos, de caráter, essa é uma lição de conformação à vontade de Cristo. E quando nós, confrontados pela palavra de Deus, diante de alguém que fez escolhas naturais, nós devemos perguntar: como têm sido as minhas escolhas hoje? Qual é a base, a razão pelas minhas escolhas? Eu tenho considerado o que é dos outros? Vejam ainda em Filipenses 2:13, para ter o pensamento completo aqui. Paulo está dizendo, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, irmãos. Nós não estamos lutando hoje contra uma sociedade egocêntrica, em que o ego se tornou um ídolo. A egolatria, né? O termo que é utilizado hoje, egolatria. O ego se tornou o objeto de adoração. A sociedade hoje busca satisfazer a si mesmo. Cada um busca satisfazer a si. E a palavra de Deus nos mostra que nós devemos estar considerando os outros, considerando aquilo que é mais benéfico para atender os irmãos. Nós, como assembleia, nós, como congregação, nós temos considerado o interesse dos irmãos, aquilo que é mais benéfico. Nós temos considerado em oração, nós temos meditado e pedido ao Senhor: Senhor, o que eu posso fazer para servir tal ou tal irmã? Filipenses 2:13. Espero, porém, no Senhor, Filipenses 2:13, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. Vejam, irmãos, o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, e não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. O Espírito Santo nos confronta, irmãos. A história de Jacó, nesse momento da vida dele, também serve de grande alerta. O que nós temos considerado de mais importante no que diz respeito a relacionamento? Nós usamos os relacionamentos para satisfação, ou nós temos usado os relacionamentos para manifestar as virtudes de Cristo, para servir aos irmãos, para
trazer aos irmãos aquilo que é espiritual, para que haja edificação no irmão. A dificuldade que se tem ainda no nosso meio cristão é que muitas vezes os relacionamentos são construídos baseados naquilo que determinado irmão pode me dar ou fazer, com interesse, talvez muito próximo, sem querer ofender a ninguém, do que Labão olhou e viu em Jacó. Irmãos, nós recebemos dons da parte de Deus e ministérios para a edificação do corpo de Cristo. O meu olhar que eu tenho que ter com os irmãos, com as irmãs, é de servo, de servir, de me aproximar para dar os dons e os ministérios, eventualmente, que eu possa ter. E os irmãos, de igual modo, quando se relacionam comigo. E Paulo está dizendo assim, eu tenho uma dificuldade, porque diante daqueles que estão comigo, eu não encontro ninguém que tenha, ou que busque os interesses de Cristo em primeiro lugar, e cada um tem o seu próprio interesse. Nós estamos no capítulo 29 olhando isso. Jacó de um lado manifestando o seu interesse, Labão do outro lado manifestando o seu interesse. E o que Deus quer é que nós sejamos homens espirituais. 1 Coríntios, capítulo 2. Pediria que os irmãos lessem comigo 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, irmãos, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por nós nos foi dado gratuitamente. Somente o Espírito pode conhecer. E aqui o texto está dizendo, o Espírito de Deus, que é de Deus, conhece Deus inteiramente. E esse Espírito de Deus foi dado a nós, para que nós conhecêssemos tudo que Deus nos deu, que é Ele mesmo. Ou seja, para que nós possamos conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aí ele continua, né? Versículo 13. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Aqui que eu queria meditar com os irmãos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Novamente, nesse cenário em que nós olhamos a Bíblia nos mostrando que é um homem espiritual, o servo de Abraão, que depende, que ora e que é guiado pelo Espírito de Deus. E um homem que está no seu estado mais bruto, mais natural, mais carnal ainda, ele segue as suas paixões, segue as suas escolhas, age com os olhos, age por impulso, age por sua força. E nós somos levados pelo Espírito Santo, imagino eu, nessa noite, a meditar que tipo de servo, que tipo de filho, ou como eu tenho vivido a minha vida cristã hoje. Irmão, se nós formos diante do Senhor hoje, o que nós vamos ouvir do Senhor? Como nós temos servido ao Senhor? Quais têm sido as nossas prioridades? Nós temos considerado a Assembleia, os irmãos? Nós podemos falar, né? Mas nós estamos distantes, nós estamos longe. Deus ainda, na sua providência, tem dado meios para nós estarmos o mais próximo possível, ainda que não presencialmente, com os irmãos, a ponto de suprir, nutrir, e, claro, na necessidade de estarmos juntos, tomando aí as prevenções necessárias. Mas que nada, irmãos, possa nos fazer
cair do estado de graça, de viver na comunhão do Espírito Santo, na fidelidade de Deus que nos traz a comunhão Jesus, e nós vivemos para satisfazer a nós mesmos, ou a nossa casa, ou o nosso casamento. Talvez, muito provavelmente, nós vamos rapidamente só ver o final aqui do capítulo, né? Estamos chegando aí nos 10 minutinhos finais. E isso está no meu coração, me fez meditar e considerar a minha situação diante de Deus, né? Porque com o passar do tempo, nós vamos nos tornando cada vez mais rigorosos com aqueles que estão conosco e menos graciosos. Talvez não é essa a tônica dos relacionamentos, né? Um relacionamento no começo de qualquer esfera, do trabalho, de amizade, um relacionamento afetivo, e tudo é aquela empolgação. Mas depois, com o passar do tempo, pelo fato de não permanecermos na comunhão e na graça de Cristo, nós vamos nos secando e manifestando a nossa sequidão aos outros. Que isso não aconteça com nenhum de nós, irmãos. Que nós sejamos como esses rios cheios desses rios de água-vida fluindo de nós, a graça fluindo, e os nossos relacionamentos sejam saudáveis, vívidos, cheios de prazer e alegria, e graça na comunhão com o Senhor, sem interesse particular, sem interesse escuso, sem segundas intenções, que haja pureza e sinceridade no nosso coração, no nosso relacionamento, como assembleia, como comunidade. Vamos seguir? Versículo 21, Gênesis 29, 21. Eu vou ler o versículo 21. Diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete à noite. Conduziu ali a sua filha e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso, olha aqui, irmãos. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganastes? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra. Dar-se a mais nova antes da primogênita. Perdão, eu li errado, né? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó. E se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão, sua serva, Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Meus amados irmãos, que coisa tão dura aqui, né? É difícil a gente entender, eu estava imaginando como seria isso. Jacó está eu vou usar esse termo, tá? Nas mãos da providência de Deus, e Deus começou a humilhar Jacó para quebrar a sua dureza, a sua servidura, e fazer com que esse homem entendesse o que é a necessidade de dependência de Deus. Jacó começa a ser humilhado, como nós vimos, quando ele começa a ser tratado como um servo, alguém assalariado, e não como um sobrinho
e ele então passa a servir necessariamente ou muito próximo a um escravo. E aqui nós chegamos no ápice. Ele cumpre o período de 7 anos, e por causa do grande amor que ele tinha por Raquel, ele nem viu isso passar. Mas quando chega no momento do casamento, e de se convalidar o casamento, Labão o engana, fazendo com que Lia se passe por Raquel na noite de núpcias, e Jacó só percebe isso no dia seguinte. Aqui há muitas considerações, né? Os irmãos, quando leem os comentaristas, os estudiosos, Moisés não detalha como isso aconteceu, mas alguns elementos são possíveis de nós percebermos, né? Primeiro que o uso do véu era costume aqui. Então a mulher normalmente passava mais tempo com o rosto coberto do que descoberto. Estava à noite, um banquete de casamento, onde nós sabemos que tinha abundância de bebida, possivelmente Jacó havia bebido, estou falando possivelmente, tá? Então nós estamos fazendo algumas inferências aqui, mas nós estamos chegando num cenário em que Jacó está com Lia na noite de núpcias, não percebe, coabita com ela, e no dia seguinte ele percebe que ele foi enganado. Vai a Labão e ele indaga: por que você me enganou? Por que você me enganou? E Labão dá aquela resposta: ó, aqui o costume nosso é o seguinte, a primogênita tem que casar primeiro. Agora, você que ama, então, a Raquel, vai trabalhar mais 7 anos de graça, e eu, então, permitirei que daqui uma semana você, então, possua Raquel. Labão cumpre a semana nupcial com Lia. Depois de uma semana, recebe Raquel, também como esposa. Aqui, irmãos, nós temos um caso de poligamia, mas ainda não estava proibido por Deus, então nós precisamos, nesse momento, afastar a proibição da poligamia que veio depois. Nesse momento, claramente não é o coração de Deus. O coração de Deus está em Gênesis, capítulo 1 e 2, quando Deus disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ponto. Para cada homem, Deus deu a sua mulher. Mas nesse momento, por conta do desenvolvimento deste relacionamento com Deus, ainda não havia uma proibição, tá bom? Mas o que Deus está fazendo com Jacó? E aqui há um princípio, né, que é chamado por aqueles que estudam teologia, o princípio da lei moral da reciprocidade. O que é isso? É o que está no texto de Gálatas 6, 7. Esse eu pediria que os irmãos me acompanhassem, nós estamos finalizando aqui, tá? 6, 7. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que é, então, esse entendimento, né, que os estudiosos chamam de lei moral da reciprocidade? É o que está aqui em Gálatas 6, 7. De Deus não se zomba. O que o homem planta, isso mesmo ele colhe. Deus estabeleceu isso até mesmo como uma limitação para que nós pudéssemos entender que as nossas atitudes e o nosso falar são poderosos para semear na vida das pessoas. E o que nós semearmos, nós vamos colher. Jacó enganou seu pai para obter a bênção. E nós temos novamente o autor Moisés, aqui inspirado pelo Espírito Santo, trazendo alguns cenários
de semelhança para que nós pudéssemos comparar. Nós temos Isaac sendo enganado por dois irmãos, ou dois irmãos num cenário em que Isaac é enganado. Nós temos Jacó sendo enganado num cenário por duas irmãs. Nós temos Isaac já com uma visão curta, uma baixa visão, enxergando pouco, em que ele foi enganado. Nós temos Jacó, em que ele foi enganado por não ver claramente quem era a esposa que ele estava tomando. O que Deus está nos ensinando? Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, já nesta vida, irmãos. E os nossos relacionamentos, e a maneira que nós vivemos, tanto com Deus, tanto quanto os homens, permite que nós tenhamos a condição de dizer o que eu vou colher no futuro. O que eu posso colher de Deus, se eu for distante de Deus, se eu não for um homem de oração, se eu não for um homem de coração grato, se eu for rebelde ao Senhor, Deus me dará o seu reino? Deus me dará galardão? Eu posso um dia chegar diante de Deus e falar assim, por isso que o apóstolo Paulo diz assim, é zombar de Deus alguém que planta mamão e quer colher maçã. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, olha Deus, eu estou indignado, porque eu colhi mamão e estou colhendo maçã. Isso não existe, irmãos. O que nós plantarmos hoje é o que nós vamos colher. O que Jacó está colhendo é o que ele plantou. Ele enganou e está sendo enganado. Deus está tratando, Deus está mostrando que atitudes carnais não são bem-vindas e toleradas por Deus. E Deus quer que Jacó se torne um homem espiritual. É esse, talvez, a lição que nós precisamos entender, principalmente, neste momento em que Jacó está sendo trabalhado pela providência de Deus. A providência disciplinadora. A providência vai sempre nos acompanhar. Eu li um irmão que ele diz assim, ou a providência é afortunada para nós, ou seja, no sentido de é uma providência que nos faz prosperar, uma providência de bem-aventurança, ou é uma providência disciplinadora, quando nós não atendemos os princípios da palavra de Deus. E aí terminamos, irmãos. Vou fazer a leitura aqui. Versículo 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concedeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho e disse, agora, desta vez, se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso, lhe chamou Levi. De novo concebeu à luz e deu um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Nós concluímos este capítulo, irmãos, com mais algumas lições importantes e preciosas aqui para nós. Termino mais 3, 5 minutos no máximo, tá bom, irmãos? Lia era desprezada. Nós temos aqui uma mulher desprezada, não amada por Jacó. A palavra no original, se os irmãos olharem, desprezada, era odiada, mas todos os que estudam essa palavra, eles não chegam a dizer que este era o sentimento de Jacó por Lia, mas era, de fato, uma diferenciação que ele fazia por Raquel e Lia.
a ponto de ser notório, perceptível. E Lia tinha essa convicção. Quando Deus está na sua providência cuidando e fazendo e zelando para que a sua promessa se cumpra, a mulher que não era amada preferencialmente por Jacó é a mulher que Deus olha e a vê desprezado e faz com que ela traga a semente messiânica. Porque o Messias, irmãos, como nós vimos aqui, o último filho desses 4 primeiros relatados é Judá. De Judá descende Davi. E de Davi, mais à frente, em outras gerações, o Messias nasce. A mulher amada, Raquel, ela não recebe a semente messiânica. A semente messiânica, ela está em Lia, a mulher que é desprezada. Deus socorre a Lia, e nós lembramos, né, eu lembrei de um texto de 1 Coríntios 1, 26 a 30, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto, 1 Coríntios 1, 26 a 30, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Afirmam de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas, aleluia, irmãos, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Deus, ele socorre Lia como esta mulher que está desprezada. E essa é a nossa história, irmãos. Assim, éramos nós desprezados. Há poucos de nobre nascimento, há poucos sábios no nosso meio. A grande maioria daqueles que hoje estão no corpo de Cristo, eles são esses fracos, humildes, desprezados. Mas que o olhar amoroso, o coração amoroso, a graça salvadora se manifestou para nós. E nós que éramos desprezados, humilhados, estávamos tristes, abandonados, fomos acolhidos por Jesus. E hoje ele é isto que o apóstolo diz. Ele é a nossa sabedoria, justiça, santificação. Ele é a nossa redenção. Para que ninguém se glorie, senão no Senhor. Lia como desprezada, foi escolhida por Deus para que Jacó pudesse trazer a descendência messiânica. Mostrando, e termino aqui nesses 2 versículos, irmãos. Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ou, onde leia aqui, desígnio, pode-se ler propósito. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o propósito ou desígnio do Senhor permanecerá. Raquel tinha o amor de Jacó, mas Lia tinha a descendência messiânica. E nós terminamos aqui essa consideração, né, deste capítulo 29, onde nós vemos a providência afortunada de Deus e a providência disciplinadora de Deus. Num primeiro momento, Deus vindo para suprir Jacó em tudo, dar um encontro, trazer a família ao lugar certo, mas como Jacó não responde,
não tem responsabilidade, não assume a sua vida de homem espiritual, de dependência, de oração, ele então passa a experimentar a providência disciplinadora. Ele vai sendo reduzido a servo, se vê numa situação de escravidão, longo período de 14 anos servindo, depois mais 6 ainda, durante 20 anos, ele permanece em Padan Aram, e nós vemos Deus trabalhando nele, até que, enfim, ele se torne Israel, o príncipe de Deus. Irmãos, que a palavra de hoje sirva para nos trazer profundas meditações. Este capítulo fale conosco. A palavra, os versículos que nós lemos, nos faça considerar se nós temos vivido pelas promessas e pelas coisas celestiais, ou se nós temos agido ainda naturalmente. Se nós temos agido ainda com os olhos e com o impulso natural, na força da nossa carne. Lembrando que a palavra de Deus nos diz, né, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E nós precisamos, então, irmãos, aprender a estar e permanecer diante do Senhor, né? Louvado seja o Senhor. Pai bendito, em teu nome, nós rogamos ao Senhor para que teu Espírito Santo continue e permaneça conosco, que haja um coração contrito em cada um de nós, que haja um meditar diante da tua pessoa, da tua presença. Senhor, queremos considerar como nós temos vivido hoje, quais são os nossos interesses nessa terra, o que nós temos olhado e considerado como primazia para nós. Nós queremos aprender, Senhor, como aquele servo de Abraão, que em tudo dependia do Senhor. Que eu, minha família, os irmãos, a família dos irmãos, a tua igreja, aprendam a dependência do Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém.